Olá, amigos. É um prazer tê-los aqui para que nós possamos, de modo breve, tecer alguns comentários sobre um tema importante do direito constitucional, que é controle de constitucionalidade. Para isso, eu quero dividir a minha breve explicação em 3 grandes tópicos, para que nós possamos, a partir disso, compreender as grandes matérias alusivas a isso. Primeiro, a definição. O que é controle de constitucionalidade? Como definir essa matéria? Segundo lugar, como esse controle no Brasil ele se apresenta? Qual é o sistema que o Brasil possui acerca dessa matéria, que é muito peculiar? E terceiro, quais são as tendências mundiais sobre o controle de constitucionalidade? O que é de mais novo no mundo sobre essa matéria, o que é de mais atual pode ser dito sobre esse tema. Primeiro, a definição. O que é controle de constitucionalidade? A meu ver, controle de constitucionalidade seria a verificação da relação imediata de compatibilidade vertical entre norma legal e norma constitucional. Veja o que eu disse, verificação da relação imediata de compatibilidade vertical entre norma legal e norma constitucional. Primeiro, é uma verificação. O verbo controlar significa verificar, significa fiscalizar. Então, é uma verificação. Bom, verificação do quê? Verificação da relação imediata de compatibilidade vertical. Há uma relação normativa mantida entre uma norma legal e outra norma constitucional. Essa relação ela é imediata. Não há nenhuma norma de permeio entre as duas que possa se interpor entre elas. De fato, é uma relação direta, imediata, entre a norma legal e a norma constitucional. Essa relação imediata é vertical, até porque a Constituição é suprema em relação à lei. Não se trata aqui, evidentemente, de uma relação horizontal. E, por fim, essa relação imediata de compatibilidade é, na verdade, para verificar se há essa compatibilidade entre uma norma e outra. Que norma? A norma legal. Em relação a qual norma? A norma constitucional. Então, começo com esse conceito. Verificação da relação imediata de compatibilidade vertical entre norma legal e norma constitucional. Sempre que houver verificação de uma relação normativa mantida entre uma norma abaixo, que é a norma legal, e outra norma acima, em posição suprema, que é a norma constitucional, haverá alguma manifestação de controle de constitucionalidade. Se quiserem utilizar um outro conceito, lhes dou. Controle de constitucionalidade é um sistema de imunização do texto da Constituição. O texto da Constituição está sujeito a alguns sistemas que imunizam esse texto de eventuais contaminações. O grande sistema que imuniza a Constituição disso é o controle de constitucionalidade. Então, poderia até utilizar aqui um conceito lato sensu e um conceito stricto sensu. Conceito stricto sensu, verificação da relação imediata de compatibilidade vertical entre norma legal e norma constitucional. Conceito lato sensu, sistema de imunização do texto da Constituição. Sistema que imuniza o texto da Constituição de eventuais contaminações indevidas, que poderiam comprometer alguns princípios muito caros ao direito constitucional, como supremacia da Constituição, rigidez da Constituição e outros princípios que informam também a nossa ordem constitucional. Bom, muito bem. Definido, então, o controle de constitucionalidade, como o sistema de controle do Brasil se apresenta? O que o Brasil tem de peculiar em relação ao mundo? Na verdade, o Brasil se torna um país diferente em relação a essa matéria, porque nós temos um controle de constitucionalidade dual ou paralelo. Por que digo isso? O Brasil conseguiu, na sua ordem jurídica, compreender 2 grandes influências, a influência americana e a influência austríaca. E nós, na mesma ordem jurídica, contemplamos os 2 sistemas, de matriz americana, com influência de John Marshall, e a matriz austríaca, com influência de Hans Kelsen. E é a partir disso que se construiu o nosso controle de constitucionalidade. Por influência americana, o Brasil tem o controle de constitucionalidade concreto, também chamado controle de constitucionalidade incidental, também chamado controle de constitucionalidade difuso pela via de exceção. O que caracteriza esse controle concreto, incidental, difuso pela via de exceção, basicamente são 2 pontos. Primeiro, esse controle é feito por todo e qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário. Qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário tem a possibilidade, então, de efetuá-lo, de qualquer instância e em qualquer grau. Por isso, então, se fala em controle difuso. Além disso, nesse controle de constitucionalidade, a questão constitucional é levada à cognição judicial como causa de pedir, não com pedido. Ela, na verdade, é uma questão prejudicial, não é o pedido. O pedido é um outro qualquer. Agora, a causa de pedir, o fundamento jurídico da pretensão que se deduz perante o juízo ou o tribunal, aí sim, é a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. A isso dá o nome de via de exceção. Então, esse controle concreto, incidental, difuso pela via de exceção, é aquele no qual, primeiro, qualquer órgão do Poder Judiciário tem a possibilidade de fazê-lo.
E segundo, a questão constitucional é levada a conhecimento dele como causa de pedir, como fundamento jurídico da pretensão, não como pedido, não como a pretensão. Dou-lhes um bom exemplo disso. Por exemplo, uma ação de repetição de indébito, fundamentada na inconstitucionalidade de norma tributária. Eu sou um contribuinte e efetuei um pagamento, mas entendo que o pagamento que eu fiz é um pagamento indevido, porque a norma que teria fundamentado a cobrança do tributo seria inconstitucional. O que faço? Postulo uma ação de repetição de indébito, argumentando que essa norma seria de fato inválida. Qual pedido eu ofereci? Que houvesse a repetição de indébito, que houvesse a devolução de um tributo que foi pago e que eu entendo indevido. Qual foi a causa de pedir que eu utilizei? Qual fundamento jurídico eu utilizei para tanto? Seria inconstitucional a lei que teria fundado o pagamento daquele tributo. E vejam, qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário terá a possibilidade de conhecer, processar e julgar essa ação. Se for um tributo federal, vara federal do local de domicílio do contribuinte. Se for um tributo estadual, vara fazendária. Se for um tributo municipal, vara fazendária, vara civil ou até vara única. Qualquer órgão do Poder Judiciário tem a possibilidade de conhecer dessa questão que foi levada a conhecimento dele como caso de pedir. Do outro lado também, o Brasil possui um controle que nós damos o nome de controle de constitucionalidade abstrato, controle de constitucionalidade principal, ou controle de constitucionalidade concentrado pela via de ação direta, cuja grande inspiração é a Áustria com Hans Kelsen, que em 20 a quase 100 anos concebeu essa forma de controle de constitucionalidade. Nesse caso, nós temos duas características completamente opostas. Primeiro, esse controle não é feito por todo e qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário, mas sim ele é feito por um órgão ou, no máximo, número certo de órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. Não posso falar mais que é um controle efetuado por qualquer órgão do Judiciário, mas sim por um ou, no máximo, alguns dos órgãos pertencentes a esse poder. Por isso, ele é um controle concentrado. E, além disso, nesse controle, nós não temos uma questão levada à cognição judicial como um caso de pedir, mas sim como o pedido, mas sim como a pretensão. Então, há um pedido feito perante um órgão pertencente ao Judiciário ou, no máximo, alguns desses órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. Por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Numa ação direta de inconstitucionalidade, a principal ação que o Brasil tem de controle de constitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal já conheceu de mais de 5.000, inclusive, o pedido é que haja declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Nesse caso, de uma lei federal, até em alguns casos distrital e também municipal, em relação à Constituição Federal. Ou seja, a questão do controle de constitucionalidade não é uma causa de pedir. A questão do controle de constitucionalidade é o pedido. E, na verdade, tem competência para processar e julgar essa ação somente dois órgãos, dependendo de qual é a Constituição que eu levo em consideração como parâmetro nesse controle de constitucionalidade. Se for a Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal. Se for a Constituição do Estado, Tribunal de Justiça do Estado. Dois órgãos, número certo de órgãos pertencentes ao Poder Judiciário, fazendo, então, desse controle um controle concentrado. O Brasil é o único país do mundo que possui esse perfil de, ao mesmo tempo, ter os dois controles na sua ordem jurídica. Mas, na verdade, eu quero trazer, ao final, uma última advertência. Qual é a grande tendência que o mundo tem acerca disso? Quando, na verdade, nós temos essa forma de controle dual, paralelo, uma tendência que eu poderia indicar, que hoje é mundialmente contemplada, é uma tendência que alguns autores chamam de hibridação. Destacaria um autor italiano, que é Lúcio Pegoraro, hibridação dos modelos de controle de constitucionalidade. O que é isso? Cada vez mais nós temos os dois controles se aproximando. A meu ver, aquela ideia comum no Brasil, que nós temos um controle eclético, híbrido ou misto, é uma ideia tecnicamente imperfeita, porque daria a impressão ao intérprete que os dois controles perderiam identidade, que teriam se misturado, formando uma terceira via. Não é isso. Nós temos dois controles separados, que mantêm ainda a identidade própria de cada um deles. Daí a ideia de controle dual ou paralelo. O que existe pouco a pouco é uma aproximação entre eles e até, em alguns pontos, um contato entre eles. Se eu puder utilizar uma metáfora, poderia dizer que o controle de constitucionalidade brasileiro não pode ser visto como água e o sal, água e o açúcar, que são duas substâncias que admitem solução. Enquanto estiverem em solução, formarão uma terceira substância, água salgada, água doce. Eu sei que eu posso restabelecer o status quo antes, mas enquanto a solução vigorar, formarão uma terceira substância diferente daquelas duas originárias. Não é assim que deve ser visto o controle de constitucionalidade. Deve ser visto como água e o óleo, água e o azeite, que são duas substâncias muito próximas. Até aceitam uma interface,
mas mesmo assim manifestam-se como substâncias distintas, que mantêm ainda a identidade própria de cada uma delas. É assim que deve ser visto o nosso controle de constitucionalidade, na linha dessa tendência mundial do controle de constitucionalidade contemporâneo, de hibridação, de diálogo, de interpenetração, de pouco a pouco haver cada vez mais uma aproximação entre os controles, que ainda mantém a identidade própria de cada um deles. A meu ver, é prematuro se falar em controle eclético, híbrido ou misto. É mais adequado se falar controle dual ou paralelo, com uma tendência de diálogo, de interpenetração, de hibridação desses modelos de controle de constitucionalidade. E dou-lhes um bom exemplo para que eu possa encerrar nosso breve papo sobre controle de constitucionalidade, dessa hibridação, desse diálogo, dessa interpenetração dos modelos de controle de constitucionalidade. No Brasil, o grande exemplo seria a súmula vinculante, que a Constituição prevê no artigo 103A, redação que lhe foi dada pela emenda 45/2004. Súmula vinculante, na verdade, é um instituto tendencioso a concretizar 3 grandes valores: a estabilidade, a previsibilidade e a igualdade. Estabilidade das relações jurídicas subjacentes a ela. Previsibilidade da decisão, que é previsível na medida em que há um estándar decisório pré-concebido. Igualdade das partes, para que não se tratem pessoas diferentemente pela distribuição do processo, havendo uma súmula que vincula o juízo ou o tribunal a uma tendência maior de igualdade no tratamento das partes, em situações que possam vir a ser realmente iguais. Mas um outro modo de conceituar a súmula vinculante, além desse que eu coloquei, instituto tendencioso a concretizar 3 valores que a Constituição contempla, como previsibilidade, igualdade e estabilidade, é dizer que a súmula vinculante é um ponto de confluência, ponto de convergência dos 2 controles de constitucionalidade. Vejam, a súmula vinculante é o melhor exemplo desse diálogo, dessa interpenetração, dessa hibridação dos modelos de controle de constitucionalidade. Porque, no final das contas, súmula vinculante vai apresentar características dos 2. Parem e pensem. Súmula vinculante tem características do controle de constitucionalidade concreto, incidental, difuso pela via de exceção. Ao mesmo tempo, tem características do controle de constitucionalidade concentrado pela via de ação direta, principal ou abstrato, que fazem dela esse ponto de confluência, esse ponto de convergência dos 2 controles de constitucionalidade. De um lado, ela possui característica do controle de constitucionalidade concreto, incidental, difuso pela via de exceção, qual seja, a reiteração de casos concretos. Só a partir da ocorrência de um caso concreto e da sua reiteração que a matéria poderá vir a ser sumulada e depois, até se for o caso, adquirir eficácia vinculante, para que ela possa, a súmula vinculante, ser editada, revisada ou até cancelada. Reiteração de casos é marca do controle de constitucionalidade concreto, incidental ou difuso pela via de exceção. Ao mesmo tempo, do outro lado, também ela possui características do controle de constitucionalidade concentrado pela via de ação direta, principal ou abstrato, qual seja o efeito vinculante. O efeito vinculante no Brasil nasceu na ação declaratória de constitucionalidade, depois migrou para a ação direta de inconstitucionalidade, hoje é próprio de todas as ações diretas de controle de constitucionalidade, além da súmula vinculante. Súmula vinculante, na verdade, é um outro local de aplicação do efeito vinculante. Quando o efeito vinculante for reconhecido numa ação direta, nós aplicamos na Constituição o artigo 102, parágrafo 2º. Quando o efeito vinculante é reconhecido numa súmula do Supremo Tribunal Federal, nasce a súmula vinculante. Nós aplicamos, então, o artigo citado, 103A da Constituição, redação que foi dada pela emenda 45/2004. De modo, então, que a súmula vinculante demonstra claramente, então, essa tendência de diálogo, de interpenetração, de hibridação dos modelos de controle de constitucionalidade. Enfim, pessoal, esse nosso breve papo sobre controle de constitucionalidade é uma pílula dessa matéria. Essa matéria é vista no nosso curso de Direito Constitucional, editora Atlas, 9ª edição 17, totalmente atualizada e completa, com as matérias todas do programa, inclusive essa matéria sobre controle de constitucionalidade e os 2 modelos, não só o concentrado, como também o difuso. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, então. Valeu!